Agora vamos para a nossa última parte da aula sobre citações e paráfrases. Vamos abordar algumas dicas sobre como fazer citações. O enfoque será maior na citação direta, aquela que é literal, palavra por palavra, e na citação indireta, ou seja, a paráfrase. A primeira regra e mais importante é: indique a referência da citação. Não adianta você transcrever um trecho ou refrasear uma ideia e não indicar a fonte de onde você extraiu essa informação. Vamos ver aqui um exemplo que foi tirado justamente de um texto de um aluno de textos técnicos em 2016. De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Vermont, as causas da procrastinação são ansiedade, falta de assertividade e baixa autoestima. Pois bem, o aluno aqui não indicou a fonte. A pesquisa foi realizada na Universidade de Vermont. Ok, mas qual é a referência? Se eu, leitor, estiver interessado em me aprofundar mais sobre essa pesquisa, qual a referência eu devo buscar? O aluno não indicou aqui. Qual seria uma melhor forma de reescrever esse texto? É desta maneira. Vejam só, foi acrescentado apenas este Oakley 2015, que é justamente o sobrenome da autora que descreveu esta pesquisa e o ano em que ela publicou o livro dela. Ou seja, bastou indicar a referência para a citação ficar completa. Mas a gente não tem apenas esta única maneira de fazer a referência à citação. A gente pode fazer antes de apresentar a informação, como aconteceu aqui. Primeiro fizemos uma referência a Oakley e depois apresentamos a informação contida nela, ou seja, as 3 causas da procrastinação. Ou podemos também citar a informação primeiro, ou seja, colocar as 3 causas da procrastinação e só lá no final do texto indicar a referência a Oakley. Vamos ver aqui outro exemplo. Segundo a guiar, blá blá blá. Então aqui temos: a guiar está fora do parêntese porque faz parte do texto. Se a gente retirar o parêntese, veja que o texto continua a mesma coisa. Segundo a guiar, o governo eletrônico ajuda, etc. Então o sobrenome desta autora ficou aqui do lado de fora, segundo a Aguiar. E daí a gente colocou a informação que foi transcrita lá da obra de Aguiar. Uma outra forma de fazer esta mesma citação seria a seguinte: para que esta frase não ficasse seca, o governo eletrônico ajuda a reduzir. Nós colocamos aqui uma frase de introdução. A administração pública precisa informatizar seus serviços. Por exemplo, o governo eletrônico, e assim vai. E aí, lá no final, colocamos a referência à obra da Aguiar. Notem que aqui a diferença não é de simples e mero posicionamento antes ou depois. Na verdade, a real diferença está no tipo de ênfase que você quer dar. Quando a gente referencia a Aguiar antes da transcrição, nós estamos enfatizando que essa informação veio da Aguiar, não veio de outro autor. Já aqui neste outro exemplo, nós demos ênfase à informação, o governo eletrônico, blá blá blá, e a referência a Aguiar foi reduzida a apenas um adendo contido entre parênteses. Ou seja, a ênfase foi na informação e não na sua autoria. Outra dica útil é fazer supressões e acréscimos de texto quando transcrevemos um trecho de uma obra original para o texto da nossa autoria. Vejamos este exemplo de texto original que retiramos da revista Pesquisa FAPESP. Traduzido livremente por corrente de blocos, o blockchain funciona como um livro de registro digital, em que os dados são armazenados de forma descentralizada por cada um dos agentes da transação em questão. Então agora desejamos transcrever este texto no nosso próprio texto. E daí vamos retirar pedaços que não são essenciais para o entendimento da informação principal contida nele. Então, neste meu exemplo de texto, escrevemos da seguinte maneira. Segundo artigo da revista Pesquisa FAPESP, publicado em 2019, faltou aqui o quê? A página, né? Eu deveria ter dito qual é a página exata de onde se foi tirado. O blockchain funciona como um livro de registro. Vejam que eu omiti um texto inicial. Então, esta omissão, esta supressão,
deve ser indicada por reticências contidas entre colchetes. Então, o blockchain funciona como um livro de registro digital em que os dados. Que tipos de dados? Aqui no texto original era possível entender que dados eram esses a partir do contexto. Uma vez que eu transcrevi, esse contexto se perdeu e eu tenho que inserir ele aqui entre colchetes. Então, um texto que é inserido, mas que não constava no texto original, ele deve ser indicado entre colchetes. E aí o texto continua e ele não termina com este termo em questão. Como ele foi suprimido, indicamos esta supressão através das reticências. Um detalhe importante que vocês devem ter em mente quando estiverem escrevendo o texto em LaTeX é com relação às aspas. Quando digitamos em um processador de texto normal, nós utilizamos as aspas que estão contidas no teclado, que são essas duas aqui. Porém, quando digitamos o texto em LaTeX, nós temos que indicar a abertura das aspas através de 2 sinais de acento grave e o fechamento das aspas através de 2 sinais de apóstrofos. Ou seja, você tem que digitar 2 vezes as teclas de cada um desses sinais. Vejam que o acento grave ele tem essa inclinação da esquerda para a direita e descendente, e o apóstrofo ele é reto. Vista essa parte de citação direta, vamos ver agora como fazemos uma paráfrase. Vocês vão ver que não é muito diferente do mesmo processo da leitura produtiva que vimos na aula anterior. Primeiro passo é ler o texto original. Sem lê-lo, não tem como a gente recontar aquilo que a gente não conhece. Após a leitura ou durante mesmo ela, vamos grifando as partes mais importantes. E daí a gente começa a reescrever aquilo que entendemos do texto a partir destas partes grifadas. Em seguida, comparamos aquilo que a gente escreveu com o texto original e daí a gente avalia. Se tivermos deixado para trás alguma ideia importante, vamos refinando o nosso texto até que ele corresponda, em termos de ideias, ao texto original. Vamos ver um exemplo? Temos este texto aqui que foi tirado do livro Aprendendo a Aprender, escrito pela Barbara Oakley. Ele diz o seguinte: organize-se pensando na revisão. Alguns alunos prendem soluções nas páginas do livro em que estão os problemas para que tudo esteja imediatamente disponível. Ou seja, isso aqui ela descreveu uma maneira que os alunos fazem para estudar, prender soluções aos problemas correspondentes. Veja que ela inicia uma parte que está entre parênteses. Se nem mesmo ela considerou que isso aqui é importante e por isso colocou entre parênteses, então provavelmente esse texto que está aqui não vai ser algo que vai ser reproduzido na nossa paráfrase. E ela continua. É uma boa ideia escrever a solução à mão. Opa, que parece ser uma ideia importante. Porque isso aumenta as chances de você guardar na memória o que escreveu. De forma alternativa, ela está dando aqui uma terceira ideia. Mantenha um fichário com os problemas mais importantes e suas respostas, para que você possa revê-los novamente antes das provas. Então, relendo esse trecho, vemos que a Barbara Oakley apresentou aqui 3 dicas de estudar. Uma delas foi prender as soluções aos respectivos problemas. A segunda dica foi escrever a solução à mão. E a última dica foi manter um fichário com os problemas mais importantes. Então a nossa paráfrase vai girar em torno dessas 3 ideias principais. Se você puder, pause o vídeo e tente você mesmo fazer a paráfrase desse texto. Pois bem, a minha forma de parafrasear esse texto foi desta maneira. Algumas técnicas são úteis para estudar para uma prova. Essas técnicas não foram descobertas por mim e Leandro, foram descobertas pela Barbara Oakley. Então estou aqui dando crédito a ela, Oakley 2015. E daí eu listo as 3 técnicas: resolver problemas à mão, alinhar enunciados de problemas e as respectivas soluções, bem como criar um fichário com uma seleção das questões mais representativas do assunto estudado. Você pode ter feito de outra maneira, mas provavelmente não fugiu muito disso aqui. Provavelmente usou sinônimos, provavelmente usou a mesma ordem
que a Bárbara usou aqui. Prender soluções, escrever à mão e manter um fichário. Eu inverti essa ordem porque achei que ficaria melhor para descrever cada uma das técnicas. Afinal, a paráfrase é um reuso das ideias e não um reuso das palavras. Então, eu posso inverter a ordem de apresentação das ideias caso a sequência não seja um dado importante. Além de ensinar como fazer, eu vou dar aqui algumas dicas de como não fazer uma paráfrase, né? Primeira coisa, não é uma listagem de tópicos. Não adianta apenas fazer um esquema em que você lista as principais ideias. Essas principais ideias devem estar conectadas em forma de um texto corrido, com sujeito, verbo e complemento. Você pode até utilizar anotações em forma de tópicos, mas essas anotações serão apenas um passo intermediário para você chegar ao texto final da sua paráfrase. Outro equívoco é fazer uma colcha de trechos, seja da mesma obra ou de diversas obras para mostrar algum tipo de erudição. Em geral, um texto assim construído fica muito sem sentido, soa estranho à leitura, a leitura chega até a travar. E não se limite apenas a trocar palavras por sinônimos. Por dois motivos. O primeiro, pode ser que você esteja trocando por uma palavra que não seja exatamente correspondente ao sentido original. E na paráfrase estamos interessados em manter a ideia original. E qual a melhor maneira de manter essa ideia original? É tirando justamente os termos acessórios, os parênteses, as digressões e focar apenas na mensagem principal passada por aquele autor. Portanto, fique atento para não mudar o sentido original ao fazer uma paráfrase. Então, resumindo essas dicas de como parafrasear. Devemos focar principalmente na fase de leitura e de interpretação, destaque das ideias principais, para a gente não se perder entre as ideias acessórias. Além disso, a gente deve avaliar se entendemos o texto de uma forma global, sem se prender a detalhes irrelevantes. Portanto, encerrando esta nossa aula sobre citações e paráfrases, vamos retomar a classificação. Vimos que as citações podem acontecer de três maneiras. A primeira delas é a direta, pela qual transcrevemos palavra por palavra o texto de uma outra obra. Se transcrevemos um pequeno trecho, temos uma citação em linha, que é contida entre aspas. Por outro lado, se copiamos um trecho mais extenso, temos uma citação em bloco, que não é destacada entre aspas, mas por um bloco contido em um parágrafo à parte e com uma formatação diferente do texto normal. O segundo tipo de citação que vimos foi a citação indireta, chamada de paráfrase. Ela consiste no reuso das ideias de um outro autor utilizando as nossas próprias palavras. E o terceiro tipo de citação, que é aquele que a gente não recomenda que você faça, é a citação de citação. Na citação de citação, nós nos fundamentamos nas ideias de um autor através de um autor intermediário. Como hoje a maior parte da informação está disponível na internet, esse tipo de prática pode indicar uma preguiça do autor em fazer uma busca mais aprofundada. E se o seu leitor ficar em dúvida da sua capacidade de ir atrás das fontes, ele também vai ficar em dúvida da sua capacidade de apresentar resultados confiáveis. Por isso, nos seus textos, prefira as paráfrases em primeiro lugar, porque provavelmente você está mais interessado em reproduzir as ideias. Em segundo lugar, se você realmente precisa utilizar as palavras exatas do autor, faça a citação direta, mas raramente utilize o recurso da citação de citação. Para preparar esta aula, nós utilizamos esta bibliografia. A maior parte dela está disponível no Colab Web. No mais, agradeço a sua atenção e até a próxima aula.